Introdução. O que são a Bíblia Hebraica e o Antigo Testamento? Os escritos que compõem a Bíblia Hebraica ou o Antigo Testamento cristão estão, de qualquer forma, entre os escritos mais influentes da história ocidental. Em parte, sua influência pode ser atribuída à sua qualidade literária, que os estabelece como clássicos duradouros. Pense, por exemplo, na descrição da situação humana no livro de Jó. Mas nem todos os livros da Bíblia são clássicos literários, nem sua importância depende de seu mérito literário. O lugar da Bíblia na cultura ocidental deriva do fato de que esses livros são considerados escrituras sagradas por judeus e cristãos e, consequentemente, são vistos como autoridade de uma forma que outros clássicos literários não são. A ideia de escritura sagrada, no entanto, não é de forma alguma clara, e é entendida com significados muito diferentes por pessoas diferentes. Alguns cristãos conservadores consideram a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, verbalmente inerrante em todos os seus detalhes. No extremo liberal do espectro, outros a consideram apenas como um testemunho dos estágios fundamentais da religião ocidental. Frequentemente, pessoas que têm crenças apaixonadas sobre a natureza da Bíblia são surpreendentemente desconhecedoras de seu conteúdo. Antes de começarmos a discutir o que pode significar considerar a Bíblia como escritura, há muito que precisamos saber sobre ela de natureza mais mundana. Esse material inclui o conteúdo do texto bíblico, a história de sua composição, os gêneros literários em que foi escrito, os problemas e ambiguidades que acompanham sua interpretação. O propósito deste livro é fornecer esse conhecimento introdutório. Se a Bíblia é a Escritura, então a ideia de Escritura deve ser formada à luz do que realmente encontramos no texto bíblico. Os diferentes cânones das Escrituras, a Bíblia Hebraica e o Antigo Testamento não são exatamente a mesma coisa. A Bíblia Hebraica é uma coleção de 24 livros em 3 divisões: a Lei, Torá, os Profetas, Nebiim, e os Escritos, Ketubim, às vezes referidos pela sigla Tanakh, Torá, Nebiim e Ketubim. A Torá consiste em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tradicionalmente, os livros de Moisés, os profetas são divididos nos 4 livros dos profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis. 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são contados como um único livro cada, e nos 4 livros dos profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores: Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são contados como um único livro. Os escritos consistem em 11 livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, ou Cânticos, Rute, Lamentações, Coelete, ou Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Neemias, como um único livro, e Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas como um único livro. O Antigo Testamento cristão é assim chamado em contraste com o Novo Testamento, com a implicação de que o Antigo Testamento é, em certo sentido, substituído pelo Novo. O cristianismo sempre se debateu com o significado teológico do Antigo Testamento. No século II da Era Comum, Marcião ensinou que os cristãos deveriam rejeitar completamente o Antigo Testamento, mas foi taxado de herege. O Antigo Testamento permaneceu parte integrante do cânone cristão das Escrituras. Existem, no entanto, diferenças significativas dentro das igrejas cristãs quanto aos livros que compõem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento protestante tem o mesmo conteúdo da Bíblia Hebraica, mas organiza os livros de forma diferente. Os primeiros 5 livros são os mesmos, mas geralmente são chamados de Pentateuco em vez de Torá. Samuel, Reis, Esdras, Neemias e Crônicas são contados cada um como 2 livros, e os profetas menores como 12, totalizando 39 livros. Os profetas anteriores são considerados livros históricos e agrupados com Crônicas e Esdras. Neemias. Daniel é considerado um livro profético. Os profetas posteriores são movidos para o final da coleção, de modo a apontar para o Novo Testamento. O cânone católico romano contém vários livros que não estão na Bíblia Hebraica ou no Antigo Testamento protestante: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, também chamado de Ben-Sira, Baruque, Carta de Jeremias, correspondente ao capítulo 6 de Baruque, 1º e 2º Macabeus. Além disso, os livros de Daniel e Ester contêm passagens que não são encontradas na Bíblia Hebraica. No caso de Daniel, estas são a oração de Azarias e o Cântico dos 3 Jovens.
que estão inseridos no capítulo 3 de Daniel, e as histórias de Susane Bell e o Dragão. A Igreja Ortodoxa Grega possui um cânone ainda maior, incluindo o primeiro Esdras, que reproduz a essência do livro de Esdras e partes de 2 Crônicas e Neemias, o Salmo 151, a oração de Manassés e 3 Macabeus. Um quarto livro de Macabeus está incluído nas Bíblias gregas, mas é considerado um apêndice do cânone, enquanto o outro livro, segundo Esdras, está incluído como apêndice na Vulgata Latina. Esses livros são chamados de apócrifos, literalmente, ocultos, na terminologia protestante. Os católicos frequentemente se referem a, como livros deuterocanônicos ou secundariamente canônicos, em reconhecimento ao fato de que não são encontrados na Bíblia hebraica. Algumas igrejas cristãs orientais têm cânones das Escrituras ainda mais extensos. Os livros dos Jubileus e 1º Enoque alcançaram status canônico na igreja etíope, porque existem diferentes cânones das Escrituras. Por cânone, queremos dizer aqui simplesmente a lista de livros incluídos nas várias Bíblias. A rigor, cânone significa regra ou medida. A palavra era usada no plural por bibliotecários e estudiosos na antiga Alexandria no período helenístico, 3º e 2º séculos antes da Era Comum, com referência a clássicos da literatura, como as tragédias gregas. E na teologia cristã passou a ser usada no singular para as Escrituras como a regra de fé, a partir do 4º século da Era Comum. Em seu uso teológico, cânone é um conceito cristão e é anacrônico no contexto do judaísmo antigo ou mesmo do cristianismo primitivo. Na linguagem comum, no entanto, cânone passou a significar simplesmente o corpus das Escrituras, que, como vimos, varia entre as igrejas cristãs. As diferenças entre os vários cânones podem ser rastreadas até as diferenças entre as Escrituras que se tornaram a Bíblia hebraica e a coleção maior que o circulou em grego. A Bíblia hebraica tomou forma ao longo de várias centenas de anos e atingiu sua forma final somente no 1º século da Era Comum. A Torá foi a primeira parte a se cristalizar. É frequentemente associada à obra de Esdras no século V antes da Era Comum. Pode ter sido substancialmente concluída um século antes disso, no final do exílio babilônico, 586 a 539 antes da Era Comum. Mas pode ter havido também algumas adições ou modificações após a época de Esdras. A coleção hebraica dos profetas parece ter sido formada antes do século II antes da Era Comum. Encontramos referências à Torá e os profetas como escrituras autoritativas no século II antes da Era Comum, no livro de Ben-Sira, Eclesiástico, e novamente nos manuscritos do Mar Morto, em um documento conhecido como 4QMMT, o livro de Daniel, composto por volta de 164 antes da Era Comum, não encontrou lugar entre os profetas na Bíblia hebraica. E isso tem sido frequentemente considerado uma indicação de que a coleção dos profetas já estava fixada na época de sua composição. O prefácio do livro de Ben-Sira também menciona outros escritos considerados autoritativos. No entanto, não parece ter havido nenhuma lista definitiva desses escritos antes do 1º século da Era Comum. A maioria das referências às escrituras judaicas nos escritos deste período, incluindo referências no Novo Testamento, fala apenas da lei e dos profetas. Os salmos são, por vezes, adicionados como uma terceira categoria. Os manuscritos do Mar Morto incluem um manuscrito de salmos que contém salmos adicionais, o que parece indicar que a coleção canônica de salmos ainda não havia sido fixada. As primeiras referências a um número fixo de escritos hebraicos autoritativos são encontradas perto do final do 1º século da Era Comum. O historiador judeu Flávio Josefo apresenta o número como 22, enquanto o Apocalipse judaico de 4º Esdras, contido em 2º Esdras capítulos 3 a 14, fala de 24. É possível, no entanto, que ambos tivessem os mesmos livros em mente, mas que Flávio Josefo tenha combinado alguns livros, talvez Juízes, Ruth e Jeremias, Lamentações, que foram contados separadamente em 4º Esdras. A fixação do cânone hebraico é frequentemente associada ao chamado Concílio de Jânia, as discussões de um grupo autoritário de rabinos no período após a queda de Jerusalém no ano 70 da Era Comum. É enganoso, no entanto, falar de um concílio de Jânia, visto que sugere uma reunião semelhantes aos grandes concílios ecumênicos da Igreja Cristã em séculos posteriores. Antes da queda de Jerusalém, o rabino Yohanan ben Zakkai estabeleceu uma academia na cidade costeira de Jânia, e essa academia assumiu um papel de liderança após a queda. Suas discussões, no entanto, tinham o caráter de uma escola ou tribunal, e não de um conselho eclesiástico. Sabemos que os rabinos debatiam-se alguns livros.
Coelete e Cântico dos Cânticos, tornam as mãos impuras, isto é, se são livros sagrados e deveriam ser incluídos entre as Escrituras. Parece, no entanto, ter havido outras discussões desse tipo posteriormente, e não há evidências de que os rabinos tenham proclamado uma lista formal das Escrituras. No entanto, é nessa época, 70 sendo era comum, que encontramos pela primeira vez referências a um número fixo de livros autoritativos. Pode ser que a lista adotada consistisse nos livros que foram aceitos pelos fariseus já antes da queda de Jerusalém. É importante reconhecer que os livros incluídos na Bíblia hebraica eram apenas uma pequena seleção dos escritos religiosos que eram correntes no judaísmo por volta da virada da era. Uma seleção maior foi preservada nas escrituras gregas que foram adotadas pelos primeiros cristãos, mas já haviam sido desenvolvidas em comunidades judaicas fora da terra de Israel, especialmente em Alexandria, no Egito. Segundo a lenda, a Torá foi traduzida para o grego a pedido de Ptolomeu II Filadelfo, rei do Egito, na primeira metade do século III antes da Era Comum, por 72 anciãos. A história é contada na Carta de Aristeu, uma composição grega do século II antes da Era Comum. A tradução tornou-se conhecida como Septuaginton LXX. Septuaginta significa 70. O nome foi eventualmente estendido para abranger toda a coleção de escrituras gregas. Isso incluía traduções de alguns livros que foram escritos em hebraico, mas não foram incluídos na Bíblia hebraica, por exemplo, o livro de Ben-Sira, 1 Macabeus, e também alguns livros que nunca existiram em hebraico, mas foram compostos em grego, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão. Houve algum debate sobre se os judeus de Alexandria possuíam uma coleção maior de escrituras do que os judeus na terra de Israel, mas não há evidências de que alguma vez tenha existido um cânone alexandrino distinto. Em vez disso, os judeus de Alexandria não estabeleceram um limite para o número de escritos sagrados, como os rabinos fizeram após a queda de Jerusalém. A comunidade judaica em Alexandria foi praticamente exterminada no início do século II da Era Comum. Os cristãos que se apropriaram das escrituras gregas dos judeus, então, herdaram uma coleção maior e mais fluida do que a Bíblia hebraica. Séculos depois, ainda há considerável variação entre as listas de livros do Antigo Testamento citados pelos padres da Igreja. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim por volta do ano 400 da Era Comum, ele se preocupou com as discrepâncias entre as Bíblias hebraica e grega. Ele defendeu a superioridade do hebraico, Hebraica Veritas, a verdade hebraica, e baseou sua tradução nele. Ele também traduziu os livros que não eram encontrados em hebraico, mas lhes concedeu menor status. Sua tradução, a Vulgata, foi muito influente, mas, mesmo assim, a Igreja cristã continuou a aceitar o cânone grego mais amplo durante a Idade Média. Na época da Reforma, Martinho Lutero defendeu o retorno ao cânone hebraico, embora também tenha traduzido os apócrifos. Em reação a Lutero, a Igreja Católica definiu seu cânone mais amplo no Concílio de Trento, em meados do século XVI. Deve ficar claro a partir desta discussão que a lista de livros que compõem a Bíblia hebraica e o Antigo Testamento cristão surgiu gradualmente ao longo do tempo. A lista foi, e, em certa medida, ainda é, objeto de disputa. Os vários cânones foram eventualmente determinados pelas decisões das comunidades religiosas. A teologia cristã frequentemente traçou uma linha nítida entre a Escritura e a tradição, mas, na verdade, a própria Escritura é um produto da tradição. Seu conteúdo e forma têm sido objeto de debate e estão sujeitos às decisões das autoridades religiosas nas diversas tradições religiosas. O texto da Bíblia, não apenas a lista de livros que compõem a Bíblia, tomou forma gradualmente ao longo do tempo, mas também as palavras que compõem o texto bíblico. As traduções modernas da Bíblia para o inglês baseiam-se nas edições impressas da Bíblia hebraica e nas principais traduções antigas, especialmente grego e latim. Essas edições impressas são, elas próprias, baseadas em manuscritos antigos. No caso da Bíblia hebraica, os manuscritos mais importantes datam dos séculos X e XI depois de Cristo, quase 1000 anos após a fixação do cânon, ou lista de conteúdos, da Bíblia hebraica. O texto encontrado nesses manuscritos é conhecido como texto massorético, ou texto massurético. O nome vem de uma palavra aramaica que significa transmitir ou transmitir. Os massoretas eram os transmissores do texto. O que é chamado de texto massorético, no entanto, é a forma do texto que foi estabelecida pela família Ben-Azer de Massoretas em Tiberíades, na Galileia. Este texto encontra-se no Códice de Alepo,
que data do início do século X depois de Cristo. Este códice foi guardado por séculos pela comunidade judaica de Alepo, na Síria. Cerca de um quarto dele, incluindo a Torá, foi perdido em um incêndio em 1948. Atualmente, encontra-se em Jerusalém. O Pentateuco está preservado em um códice do século X, do Cairo. O Códice Leningrado B19A, do século XI, é a fonte mais completa de todos os livros bíblicos na tradição Ben Azer. Sabe-se que foi corrigido de acordo com o manuscrito Ben Azer. O Códice dos Profetas do Cairo data de 896 d.C., e alguns outros manuscritos são do século X. Esses manuscritos são nossas testemunhas mais antigas das vogais da maior parte do texto hebraico. Na antiguidade, o hebraico era escrito sem vogais. Os maçoretas introduziram as vogais como pontos ou marcas acima e abaixo das letras, como parte de seu esforço para corrigir o texto com exatidão. Existem fragmentos de textos vocalizados do século VI ou talvez do século V d.C., além da tradição tiberiana de vocalização, representada pela família Ben Azer. Havia também a tradição babilônica, associada à família de Ben Naphtali. As primeiras Bíblias hebraicas impressas surgiram no final do século XV d.C. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em cavernas perto de Qumran, ao sul de Jericó, a partir de 1947, trouxe à luz manuscritos de livros bíblicos mais de 1000 anos mais antigos que o Códice de Alepo. Todos os livros bíblicos, exceto Ester, são atestados nos manuscritos, mas muitos dos manuscritos são muito fragmentários. Um pequeno fragmento de Neemias só veio à luz na década de 1990. Esses manuscritos, é claro, não possuem a pontuação maçorética para indicar as vogais. Esse sistema só foi desenvolvido séculos depois. Mas eles lançam uma luz muito importante sobre a história do texto consonantal. Fragmentos de cerca de 200 pergaminhos bíblicos foram encontrados nas cavernas perto de Qumran. A maioria dos fragmentos é pequena, mas o grande rolo de Isaías, um Quizar, contém o livro completo. Este pergaminho data de cerca de 100 a.C. Os pergaminhos bíblicos mais antigos de Qumran datam do século III a.C. A maioria dos pergaminhos continha apenas um livro bíblico, mas 3 pergaminhos da Torá continham 2 livros consecutivos. Os 12 profetas menores estavam contidos em um único pergaminho. Muitos desses textos estão em concordância substancial com o texto copiado pelos maçoretas 1000 anos depois. Mas os pergaminhos também contêm outras formas de textos bíblicos. Vários textos bíblicos, incluindo uma cópia importante do livro do Êxodo, 4 Kipalel Exodum, estão mais próximos da forma do texto preservado na tradição samaritana. O texto samaritano é frequentemente mais longo que o texto maçorético, porque adiciona sentenças ou frases baseadas em outras passagens bíblicas paralelas, ou adiciona uma declaração para indicar o cumprimento de um mandamento que foi descrito. Além disso, o texto de alguns outros livros bíblicos é muito semelhante ao pressuposto na tradução grega antiga, chamada Septuaginta. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nossas cópias mais antigas de textos do Antigo Testamento foram encontradas em traduções gregas. Existem fragmentos de manuscritos bíblicos gregos do século II a.C. em diante. Os manuscritos completos mais antigos datam do século IV d.C. Estes são o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. Outro manuscrito importante, o Códice Alexandrino, data do século V d.C. Esses manuscritos são conhecidos como unciais e são escritos em letras maiúsculas gregas. As traduções gregas de livros bíblicos eram geralmente muito literais e refletiam de perto o texto hebraico. No entanto, em muitos casos, a Septuaginta diferia significativamente do texto massorético. Por exemplo, os livros de Jeremias e Jó são muito mais curtos em grego do que em hebraico. A ordem dos capítulos em Jeremias também difere daquela do texto massorético. Em 1 Samuel 16 a 18, a história de Davi e Golias é muito mais curta na Septuaginta. Em Daniel 4 a 6, a Septuaginta apresenta um texto muito diferente daquele encontrado no texto massorético. Uma nova luz foi lançada sobre alguns desses casos pelos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos contêm textos hebraicos de Jeremias que são muito próximos do que é pressuposto na Septuaginta. Outras cópias de Jeremias em Qumran concordam com o texto massorético. Ambas as formas do texto estavam em circulação. Agora parece provável que as diferenças entre os textos grego e hebraico não se devessem aos tradutores, mas refletissem o fato de que o grego se baseava em um texto hebraico mais curto,
Isso também é verdade em 1 Samuel 16 a 18 e em vários outros casos. Nem todas as diferenças entre a Septuaginta e o texto massorético são esclarecidas pelos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos não contêm um texto curto de Jó ou um texto divergente de Daniel 4 a 6, como encontrado na Septuaginta. No entanto, a suposição agora deve ser que os tradutores gregos refletem fielmente o hebraico que tinham diante deles. Isso significa que havia diferentes formas do texto hebraico em circulação nos séculos III, II e I a.C. De fato, diferentes formas do texto de alguns livros são preservadas nos manuscritos do Mar Morto. Em alguns casos, a Septuaginta pode preservar uma forma mais antiga do texto do que o texto massorético. Por exemplo, a forma mais curta de Jeremias provavelmente é mais antiga do que a forma preservada na Bíblia hebraica. O que esta discussão mostra é que faz pouco sentido falar de inerrância verbal ou algo semelhante em conexão com o texto bíblico. Em muitos casos, não podemos ter certeza de quais deveriam ser as palavras exatas da Bíblia. Na verdade, é questionável se devemos falar do texto bíblico. Em alguns casos, podemos ter de aceitar o facto de termos mais de uma forma do texto e que não podemos escolher entre elas. Isso não quer dizer que a redação da Bíblia não seja confiável. Os manuscritos do Mar Morto mostraram que há um grau surpreendente de continuidade na maneira como o texto foi copiado ao longo de milhares de anos. Mas mesmo uma comparação superficial de algumas Bíblias em inglês atuais, digamos, a nova versão padrão revisada, a nova Bíblia inglesa e a Bíblia viva, deve deixar claro que há muitas áreas de incerteza no texto bíblico. É claro que traduções também envolvem interpretação, e a interpretação aumenta a incerteza. Por momento, porém, quero apenas ressaltar que não temos uma cópia perfeita do texto original, se é que tal coisa existiu. Temos apenas cópias feitas séculos depois que os livros foram originalmente compostos, e essas cópias frequentemente diferem entre si. A Bíblia é um produto da história. Ela tomou forma ao longo do tempo, e seu conteúdo e até mesmo sua redação mudaram no processo. Nisso, ela não é diferente de qualquer outro livro, exceto pelo fato de que a Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros, e sua composição e transmissão se estendem por um período de tempo excepcionalmente longo. A Bíblia, no entanto, também está imersa na história de outra maneira que tem implicações em como devemos estudá-la. Grande parte dela conta a história de um povo, procedendo em ordem cronológica, e, portanto, tem pelo menos a aparência de uma narrativa histórica. Um dos estudiosos bíblicos mais influentes do século XX, Gerard von Rad, disse certa vez que o Antigo Testamento é um livro de história. Nem todos os livros da Bíblia têm essa aparência histórica. Livros como Provérbios e Jó praticamente não têm referência a datas ou lugares que nos permitam localizá-los na história. Mas esses livros são excepcionais no corpus. Se lermos o Pentateuco, acompanharemos uma história sobre a humanidade desde o alvorecer da história e, em seguida, o surgimento de um povo específico, Israel. A história desse povo continua nos profetas anteriores, em Crônicas e em Esdras e Neemias, e também nos livros dos Macabeus. Se incluirmos os apócrifos, os livros dos profetas se referem repetidamente a eventos dessa história e são virtualmente ininteligíveis sem referência a eles. Somente nos escritos, em alguns salmos e nos livros sapienciais, Jó, Provérbios, Eclesiastes, a história de Israel desaparece de vista, e mesmo assim reaparece nos livros sapienciais posteriores, nos apócrifos, Ben-Sira e Sabedoria de Salomão. Durante a maior parte da história judaica e cristã, houve uma suposição acrítica de que a história bíblica é historicamente verdadeira. De fato, durante grande parte desse tempo, a Bíblia foi praticamente a única fonte de informação sobre os eventos em questão. Nos últimos 200 anos, contudo, abundantes informações sobre o mundo antigo vieram à tona por meio de explorações arqueológicas e da recuperação de literatura antiga. Essas informações frequentemente divergem do relato apresentado na Bíblia. Consequentemente, existe agora uma espécie de crise na interpretação da Bíblia. Trata-se de uma crise de credibilidade. Em resumo, se a Bíblia não é o livro infalível e inerrante que outrora se pensava ser, e ainda se pensa por alguns, de que forma ela é confiável, ou mesmo útil? Essa crise vai muito além das questões de historicidade e atinge fundamentalmente as questões da revelação divina, e o ensino ético. Mas questões históricas desempenharam um papel especialmente importante em sua origem. No mundo moderno, há frequentemente uma tendência a equiparar a verdade ao fato histórico.
Essa tendência pode ser ingênua e pouco sofisticada, mas é generalizada e não podemos ignorá-la. Se quisermos chegar a uma concepção mais sofisticada da verdade bíblica, precisamos primeiro esclarecer as maneiras complexas pelas quais esses livros se relacionam com a história. Cronologia bíblica. Pode ser útil começar com um esboço da história conforme ela emerge do texto bíblico. A história começa, audaciosamente, com a criação do mundo. Em Gênesis capítulo 5, nos é dado um resumo cronológico das 10 gerações, de Adão ao dilúvio. Disse que esse período durou 1656 anos. Disse que os patriarcas desse período viveram vidas prodigiosamente longas. Os 969 anos de Matusalém são proverbiais, mas 7 das 10 figuras têm expectativa de vida superior a 900 anos. Após o dilúvio, mais 10 gerações são listadas rapidamente, concluindo com Terá, pai de Abraão. Gênesis capítulo 11. Esse período é de 290 anos, e a expectativa de vida cai de 600 anos iniciais, no caso de Sem, para modestos 148 anos, no caso de Naor, pai de Terá. Segue-se o período dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó, narrado em Gênesis capítulos 12 a 50. Um total de 290 anos se passa do nascimento de Abrão à descida de Jacó e sua família ao Egito. A permanência no Egito é estimada em 430 anos em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Após o êxodo, os israelitas vagam por 40 anos no deserto. Em seguida, eles invadem a terra que seria conhecida como Israel. Após uma campanha de 5 anos, ocupam a terra sob o governo dos juízes por cerca de 470 anos. O período dos juízes chega ao fim com a transição para o reinado de Saul e Davi, conforme registrado em 1º e 2º Samuel, de acordo com 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Salomão, filho de Davi, começou a construir o templo em Jerusalém no 4º ano de seu reinado, 480 anos após a saída dos israelitas do Egito. Este número é obviamente incompatível com o número total de anos atribuído aos juízes. Na geração posterior a Salomão, o reino foi dividido em 2. O reino do norte de Israel sobreviveu por 200 anos até ser conquistado pelos assírios e sua capital, Samaria, ser destruída. O reino do sul, Judá, sobreviveu por mais de um século até ser conquistado pelos babilônios, e Jerusalém e o templo foram destruídos. Um grande número dos habitantes mais proeminentes de Jerusalém foi deportado para a Babilônia. Este episódio da história é chamado de exílio babilônico. Ele chegou ao fim quando a Babilônia foi conquistada pelos persas. Os exilados judeus foram então autorizados a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. O período entre o exílio babilônico e o fim da Era Bíblica é conhecido como período pós-exílico, ou como o período do Segundo Templo. Durante a maior parte desse tempo, Judá foi uma província, sujeita a governantes estrangeiros, primeiro os persas, depois os gregos. Judá foi governada alternadamente pelos reinos gregos do Egito, os Ptolomeus, e da Síria, os Seleucidas. A revolta dos Macabeus levou a um período de independência judaica que durou cerca de um século, antes de Judá cair sob o poder de Roma. O Segundo Templo foi finalmente destruído durante uma revolta contra Roma. As destruições de Samaria e Jerusalém nos permitem correlacionar a história de Israel com a história geral do Oriente Próximo, visto que esses eventos também estão registrados nos registros assírios e babilônicos. A queda de Samaria é datada de 722 a.C. Os babilônios capturaram Jerusalém pela primeira vez em 597 a.C., e a destruição do templo ocorreu em um segundo. Conquista em 586 a.C. Vários outros eventos do período da monarquia também podem ser correlacionados com registros assírios e babilônicos. A cronologia do período do Segundo Templo é relativamente segura. A restauração da comunidade judaica após o exílio é datada em 539 a.C. A revolta dos Macabeus ocorreu entre 168 e 164 a.C. O general romano Pompeu entrou em Jerusalém em 63 a.C. A primeira revolta judaica contra Roma eclodiu em 66 d.C., e o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 70 d.C. A cronologia do período pré-exílico é mais problemática. Se retrocedermos a partir das datas das destruições, somando os anos dos reis de Israel e Judá, chegaremos a uma data em meados do século X a.C. para Salomão. Devido a inconsistências e ambiguidades no registro bíblico, os estudiosos chegam a datas ligeiramente diferentes.
mas a maioria situa o início de seu reinado na década de 960 a.C. e sua conclusão na década de 920 a.C. Se o êxodo ocorreu 480 anos antes da construção do templo, isso apontaria para uma data por volta de 1445 a.C. Isso, por sua vez, daria uma data aproximada de 1876 a.C. para a descida da família de Jacó ao Egito e situaria Abrão por volta de 2100 a.C. O bispo anglicano irlandês do século XVII, James Usser, calculou a data da criação como 4004 a.C. Uma implicação desse levantamento cronológico é que Israel chegou tardiamente ao palco da história do Oriente Próximo. As grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia já haviam florescido por 1,5 milênio antes que as tribos de Israel surgissem em cena. A história de Israel foi moldada em grande parte por sua localização entre essas grandes potências. Abordaremos esse contexto histórico mais amplo no próximo capítulo. Uma segunda implicação do levantamento cronológico é que, em qualquer cálculo, há um intervalo de vários séculos entre a data em que os livros bíblicos foram escritos e os eventos que eles pretendem descrever. Tradicionalmente, os livros da Torá deveriam ser obras de Moisés, mas há muito tempo ficou claro que Moisés não poderia ter sido seu autor. Durante grande parte do século XX, os estudiosos acreditavam que as histórias contidas na Torá foram escritas pela primeira vez no século X, na época de Davi ou Salomão. Embora a forma final dos livros tenha sido claramente muito posterior, a confiança nas supostas fontes do século X foi corroída, no entanto, como veremos no capítulo 2. Embora a Torá incorpore material de vários séculos, ela é cada vez mais vista como um produto do século VI a.C. ou posterior. Há, então, um intervalo de várias centenas de anos entre a literatura e os eventos que ela descreve. Agora parece claro que toda a Bíblia hebraica recebeu sua forma final no período pós-exílico, ou do Segundo Templo. Os livros de Josué Reis, que compõem os antigos profetas na Bíblia hebraica, são chamados nos estudos modernos de história deuteronomista. Esses livros foram editados à luz do livro de Deuteronômio, não antes do século VI a.C., embora os eventos que eles descrevem abranjam, supostamente, cerca de 1200 a.C. até a destruição de Jerusalém. Os primeiros grandes profetas, Amós, Oséias e Isaías, viveram no século VIII a.C. O livro de Isaías, no entanto, inclui não apenas oráculos do profeta original, mas muito material que foi claramente composto após o exílio babilônico. Consequentemente, Isaías 40-66 é chamado de segundo, ou Deutero Isaías, e os capítulos 56 a 66 são às vezes ainda mais distinguidos como terceiro, ou trito Isaías, embora, até onde sabemos, tenha havido apenas um profeta chamado Isaías. Os livros dos profetas foram todos editados no período do Segundo Templo, embora não possamos ter certeza de quando. A maioria dos livros dos escritos foi composta no período pós-exílico, embora os Salmos e Provérbios possam conter material da época dos reinos de Israel e Judá. A maioria dos livros que compõem a Bíblia hebraica foi composta em várias etapas ao longo de muitos séculos. Há algumas exceções, principalmente entre os livros classificados como escritos e os livros mais curtos dos profetas. Livros como Gênesis e Juízes incorporam contos que podem ter se originado como folclore ou contos populares. Mas essas histórias foram moldadas e editadas, provavelmente por várias mãos diferentes, ao longo de centenas de anos. Além disso, os editores antigos nem sempre se preocupavam com a consistência quanto aos seus equivalentes modernos. Consequentemente, há muitas lacunas e inconsistências no texto bíblico, e ele parece refletir diversos cenários históricos diferentes. Diante dessa situação, não é razoável esperar que possamos ler um livro como Gênesis como leríamos um romance moderno. O crítico literário Robert Alter, um dos principais defensores de uma abordagem literária da Bíblia, fala de arte composta no caso de Gênesis. Pode-se, e deve-se, apreciar a arte do produto final, mas a razão pela qual essa arte é reconhecida como composta é que há problemas no texto que não podem ser explicados com base na suposição de uma composição unificada. Se levarmos a sério o caráter composto da narrativa bíblica, não podemos evitar certa medida do que Alter chama de estudo escavativo, a tentativa de compreender as fontes, para que possamos apreciar melhor a arte com que foram reunidas. A história do estudo bíblico é, em grande parte, uma sequência de tentativas de compreender o caráter composto do texto bíblico. No século XIX,
A crítica literária da Bíblia era entendida principalmente como a separação de fontes, crítica das fontes, especialmente no caso do Pentateuco. A crítica das fontes também estava em voga nos estudos homéricos no mesmo período. Essa fase do estudo bíblico encontrou a expressão clássica na obra do estudioso alemão Julius Wellhausen, 1844 a 1918. Nas décadas de 1870 e 78 e 1880 foi a crítica das fontes. Consideraremos o legado de Wellhausen, que ainda é enormemente influente. No capítulo 2, a força desse tipo de estudo era que ele se baseava em uma leitura atenta do texto bíblico e produzia inúmeras observações perspicazes sobre suas tensões internas. Muitas dessas observações ainda são importantes e requerem explicação. A fraqueza, no entanto, era que tendia a esperar que o texto se conformasse às expectativas modernas de consistência. Baseava-se na análise racional do texto, mas fazia pouco uso de material comparativo do Antigo Oriente Próximo. Wellhausen dificilmente pode ser responsabilizado por essa omissão. As grandes obras da literatura do Antigo Oriente Próximo, como a história da criação Enuma-Elish e a história do dilúvio contida na epopeia de Gilgamesh, foram editadas e publicadas pela primeira vez apenas na época em que Wellhausen trabalhava no Antigo Testamento. Uma reação contra esse tipo de crítica das fontes surgiu na obra de outro estudioso alemão, Hermann Gunkel, 1862 a 1932. Na última década do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX. Gunkel é considerado o fundador da crítica da forma. Esse método tenta se concentrar nas unidades menores que compõem o texto bíblico, como as histórias individuais de Gênesis. Gunkel chamou a atenção para a importância da forma ou gênero literário. Ele reconheceu que o tipo de verdade que podemos esperar de um texto varia de acordo com seu gênero. Por exemplo, não devemos ler poesia como se fosse um relato factual. Ele também chamou a atenção para a importância da localização social, o citizen Leben, para o significado de um texto. É importante saber o propósito para o qual um texto é composto. Se, por exemplo, ele foi concebido para servir como uma lenda de culto em uma celebração sagrada ou para entretenimento ao redor de uma fogueira. Gunkel também fez uso extensivo da recém-disponível literatura babilônica para fins de comparação com o material bíblico. Ele não negou a validade da crítica de fontes praticada por Wellhausen, mas ela não era o foco de sua atenção. Alguns dos praticantes posteriores da crítica da forma tenderam a usar o estudo das formas literárias como uma ferramenta de crítica de fontes e a reconstruir formas anteriores de passagens bíblicas que se encaixavam na forma ideal. Esse tipo de procedimento tem sido criticado com razão. Mas os insights básicos de Gunkel sobre a importância da forma literária e da localização social, e da comparação com outras literaturas do Oriente Próximo, permanecem válidos e importantes. Uma desvantagem da crítica da forma era que ela tendia a fragmentar o texto bíblico em pequenos fragmentos. Em meados do século XX, uma reação contra essa fragmentação surgiu na forma de crítica da redação. Aqui, o foco estava na maneira como as unidades menores eram combinadas por um editor que impunha sua própria agenda teológica ao material. As obras clássicas de crítica da redação foram, novamente, de estudiosos alemães, Gerhard von Rad, 1901 a 1971, e Martin Noth, 1902 a 1968. Von Rad é mais conhecido por seu trabalho sobre o Pentateuco, embora também tenha feito contribuições importantes em outras áreas. Seu foco, no entanto, não era tanto na forma final do Pentateuco, mas na principal fonte narrativa, a fonte já vista. Seu trabalho, na época, ainda se baseava fortemente na crítica das fontes. Noth demonstrou a unidade editorial da história deuteronomista, de Josué Reis. A crítica da redação estava intimamente ligada à crítica da fonte e à crítica da forma, mas mostrou o início de uma mudança de interesse que continuou em estudos mais recentes, colocando a ênfase principal nas formas posteriores do texto, em vez das formas anteriores. Os estudos mencionados até aqui se desenvolveram todos na Alemanha, onde a crítica bíblica mais influente floresceu no século XIX e início do século XX. Entretanto, uma tradição acadêmica diferente surgiu na América do Norte, que deu grande importância à arqueologia como fonte independente de confirmação do texto bíblico. As descobertas arqueológicas também serviram para preencher o contexto histórico do material bíblico. A figura dominante nos estudos norte-americanos durante a primeira metade do século XX foi William Fox Albrecht, 1891 a 1971,
Albrecht fez amplo uso da literatura do Antigo Oriente Próximo como pano de fundo necessário para compreender a Bíblia. Destacou-se especialmente pelo estudo da literatura cananeia descoberta em Ugarit, na Síria, em 1929. A visão de Albrecht sobre a história de Israel teve sua expressão clássica na obra de seu aluno John Bridge, 1908 a 1995. Essa perspectiva encontrou também uma resposta entusiástica entre estudiosos israelenses, que geralmente mostraram certa cautela diante da abordagem analítica típica dos estudos alemães. Na época de Albrecht, acreditava-se que a arqueologia confirmava a historicidade essencial do relato bíblico, embora sem garantir todos os detalhes. Havia, contudo, discrepâncias notáveis, como a ausência de evidências arqueológicas para a destruição de uma cidade murada em Jericó na época atribuída a Josué. No último quarto do século XX, a percepção mudou. As divergências entre o registro arqueológico e a narrativa bíblica passaram a ser vistas como mais relevantes do que os pontos de convergência. Vários exemplos desses conflitos serão discutidos ao longo deste livro. Por ora, basta dizer que essas discrepâncias fragilizam qualquer suposição simplista de que os textos bíblicos sejam relatos históricos precisos, redirecionando a atenção para o caráter literário do corpus bíblico. Um relato claro dessas discordâncias pode ser encontrado na obra de Israel Finkelstein e Yoazer Zimmermann, de Biblioniated. No alvorecer do século XXI, o estudo bíblico é marcado por uma diversidade de métodos. Aqui, destacarei duas grandes tendências: a ascensão da crítica literária e a influência dos métodos sociológicos. A Bíblia é, antes de tudo, literatura, seja lá o que isso signifique, e qualquer estudo sério dela deve incluir um componente literário. O estudo literário, porém, é multifacetado. A partir da década de 1960, a crítica literária bíblica foi fortemente influenciada pela Nova Crítica, um movimento formalista do estudo da literatura inglesa. A Nova Crítica defendia que o significado de um texto pode ser encontrado por meio de uma análise detalhada do próprio texto, sem a necessidade de pesquisa extensa sobre seu contexto social, histórico ou literário. O apelo desse método estava em redirecionar a atenção para o texto em si, em vez de para artefatos arqueológicos ou documentos hipotéticos. No entanto, apresentava limitações óbvias, pois desconsiderava fatores contextuais que podem ajudar a esclarecer e explicar o texto. Nos estudos literários em geral, surgiu uma reação contra o formalismo da Nova Crítica com o movimento chamado Novo Historicismo, que valoriza a importância da informação contextual, mantendo, contudo, o foco no texto literário. Outra consequência da ascensão da crítica literária foi o aumento da atenção à forma final dos livros bíblicos, desenvolvimento estimulado também pela abordagem teológica canônica defendida por Brevard S. Shields, 1923 a 2007. No geral, esses foram desenvolvimentos positivos, especialmente porque alguns estudos mais antigos estavam tão preocupados em identificar fontes que perderam de vista o texto real como o temos. Devemos ter em mente, no entanto, que os livros da Bíblia não são regidos pelas mesmas convenções literárias de um romance ou tratado moderno. Em muitos casos, são compilações soltas, e as divisões convencionais dos livros nem sempre são guias confiáveis para a coerência literária. Há mais de uma maneira de ler essa literatura. Se quisermos apreciar a arte compósita da literatura bíblica, a forma final do texto não pode ser o foco exclusivo de nossa atenção. A partir das últimas décadas do século XX, a crítica literária tem sido influenciada pelas tendências intelectuais do pós-modernismo, que são céticas em relação a qualquer tentativa de reduzir um texto a um único significado. Toda a interpretação é perspectivista e colorida pela posição social do intérprete. A desconstrução, um estilo de interpretação associado ao filósofo francês Jacques Derrida, se deleita em puxar os fios soltos do texto para recuperar significados suprimidos. O pós-modernismo tem sido invocado em estudos bíblicos de várias maneiras. O defensor mais proeminente das perspectivas pós-modernas é Walter Brueggemann, que tentou uma ambiciosa teologia do Antigo Testamento a partir de uma perspectiva pós-moderna. Brueggemann enfatiza a presença de contradições no texto que questionam alguns dos temas mais proeminentes. Alguns estudiosos conservadores apelam ao pós-modernismo como uma forma de escapar das implicações da crítica histórica, mas raramente estão dispostos a abraçar todas as implicações da indeterminação pós-moderna. Esta introdução foi escrita na crença de que o melhor guia para o caráter literário do texto bíblico é a literatura comparada do Antigo Oriente Próximo.
Gunkel estava no caminho certo quando trouxe esse material comparativo para discussão. Críticos posteriores erraram ao tentar dissecar o texto para se conformar às ideias modernas de consistência. Questões de gênero e convenções literárias são fundamentais, mas estamos lidando com gêneros e convenções antigas, não com as da literatura moderna, embora a comparação com a literatura moderna possa, às vezes, ter valor heurístico. A segunda grande tendência nos estudos bíblicos recentes é o uso crescente de métodos sociológicos. Esses métodos, novamente, variam. Eles podem ser vistos como uma extensão da crítica histórica tradicional, na medida em que consideram o texto como um reflexo de situações históricas. Talvez a contribuição mais fundamental da teoria sociológica para os estudos bíblicos, no entanto, seja a compreensão de que a interpretação não é objetiva e neutra, mas serve aos interesses humanos e é moldada por eles. Por um lado, os próprios textos bíblicos refletem os interesses ideológicos de seus autores. Essa percepção decorre naturalmente da insistência da crítica da forma na importância do citizen leben, contexto social de vida. Por outro lado, o intérprete moderno também tem uma posição social. A pesquisa feminista tem repetidamente apontado suposições patriarcais masculinas na pesquisa bíblica e tem feito pouco segredo de sua própria agenda e compromissos. Estudiosos judeus têm apontado que as interpretações cristãs são frequentemente influenciadas por suposições teológicas. Mas ninguém está isento de pressupostos e interesses especiais. O pós-modernismo contribuiu com algumas perspectivas distintas para a crítica sociológica. Notáveis a esse respeito são a crítica ideológica associada ao filósofo francês Michel Foucault e o desenvolvimento mais recente da crítica pós-colonial associada à obra de Homi Bhabha, que se concentra nas perspectivas de pessoas que foram conquistadas e colonizadas. Um dos ganhos mais claros da pesquisa pós-moderna recente tem sido a crescente atenção a figuras e interesses que são marginais no texto bíblico ou que foram marginalizados em estudos anteriores. Os estudos feministas têm liderado o caminho nesse sentido. O texto é ainda mais rico quando considerado de diferentes pontos de vista. Diante dessa situação, o intérprete tem duas opções. Pode-se adotar uma abordagem explicitamente ideológica ou confessional, ou tentar levar em conta diferentes pontos de vista e, assim, modificar os próprios preconceitos, mesmo que eles nunca possam ser totalmente eliminados. Esta introdução adota a última abordagem. Vemos a Bíblia hebraica, Antigo Testamento como herança comum de judeus e cristãos, não propriedade exclusiva de nenhum deles. Tentamos nos distanciar do texto, visualizando-o em seu contexto histórico, relacionando-o, sempre que possível, à história da época e respeitando as antigas convenções literárias. Dessa forma, esperamos aprofundar a compreensão de como surgem diferentes interpretações. É da natureza da erudição histórica que ela esteja sempre sujeita à revisão. Uma geração aprende criticando a obra de seus predecessores, mas deve fazê-lo com plena consciência de que estará sujeita a críticas semelhantes. Colocar a Bíblia em seu contexto histórico não é, contudo, um fim em si mesmo. Para a maioria dos leitores da Bíblia, ela não é apenas um documento da história antiga, mas também, de alguma forma, um guia para a vida moderna. O uso responsável da Bíblia deve começar pelo reconhecimento de que esses livros não foram escritos com as nossas situações modernas em mente e são informados pelos pressupostos de uma cultura antiga distante da nossa. Compreender a Bíblia em seu contexto histórico é, antes de tudo, apreciar o quão estranho ela é. Mas nenhuma grande literatura é completamente estranha. Sempre há analogias entre o mundo antigo e o nosso. Dentro do próprio texto bíblico, veremos como alguns episódios paradigmáticos são recordados repetidamente como analogias para orientar a compreensão de novas situações. O uso do Êxodo como tema nos profetas é um exemplo óbvio. As leis bíblicas e a pregação profética levantam repetidamente questões que ainda nos confrontam na sociedade moderna. A Bíblia não fornece respostas prontas para esses problemas, mas oferece ocasiões e exemplos que nos permitem refletir